Este trecho de Lucas, capítulo 11, de 9 a 13, que nós lemos, ele fala da bênção e da promessa do Espírito Santo. E Jesus ensina que a gente deve pedir. Ensina que o Pai, ele é Pai de amor, que Deus quer atender às nossas petições. E Jesus faz um comentário, porque se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, se um filho pedir pão, você não dá pedra. Se pedir peixe, você não dá uma serpente. Se pedir um ovo, você não dá escorpião. Você dá comida. Que dirá o Pai Celestial? Dará a vocês o Espírito Santo, se vocês pedirem. Primeiro, fazer um pequeno comentário sobre esse sendo maus. Por que Jesus, falando, generaliza, e vós, sendo pai, mãe, sendo maus, se o filho pedir alguma coisa, você não dá outra, nada ruim, que dirá Deus? Porque a Bíblia ensina que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia ensina que nós todos somos imperfeitos, pecadores. E isso não é uma questão de moral, apenas de comportamento. É um estado espiritual permanente que o homem se encontra de afastamento de Deus. Por isso Jesus fala, e vós sendo maus, ele não está dizendo que todo mundo é perverso, todo mundo é psicopata. Não, ele está dizendo que todos somos pecadores. Por isso precisamos do Salvador, por isso precisamos nos arrepender dos nossos pecados, por isso mesmo o Filho de Deus, Jesus Cristo, veio e morreu na cruz em nosso lugar. E quando a gente o reconhece como Filho de Deus, Jesus, o reconhece como o único e suficiente Salvador, ele nos salva dos nossos pecados, ele nos salva da condenação e nos dá a vida eterna. Ele disse, aquele que crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Quem crê em mim tem a vida eterna. Isso é a essência, o miolo do Evangelho. Que somos salvos por Cristo, pela graça dele, pelos méritos dele, por aquilo que ele fez em nosso favor, embora nós sejamos pecadores, sejamos maus. E é importante a gente saber disso, crer nisso, entender isso, ter fé nisso, porque esse é a base, esse é o fundamento da nossa vida cristã, da nossa salvação. E pense que tudo mais que a gente conquista, vive, participa na vida cristã, tem esse mesmo fundamento. Qual? Aquilo que Cristo fez em nosso favor, que nós chamamos de graça, morreu, homem santo, justo, perfeito, sem pecado, morreu em nosso lugar, ressuscitou, venceu o mal, a morte, subiu ao céu e enviou o Espírito Santo para trazer todos os méritos dessa salvação. Tudo aquilo que Cristo fez em nosso favor, por nós, para nos dar graciosamente,
para nos dar, sem a gente merecer, para nos conceder bênçãos, perdão, salvação, vida eterna, pela competência, pelo mérito dele. Então isso é a graça, e a gente acessa essa fonte da graça por meio da fé. E nisso é maravilhoso, porque é para todo mundo. Não há uma discriminação, uma preferência, uma exclusividade. É para todo aquele que crê. Então, é culto, inculto, pessoa com dinheiro, sem dinheiro, cor, qualquer expressão do humano, qualquer ser humano tem acesso a esta grande, maravilhosa salvação. Agora vamos falar do Espírito Santo. Essa bênção do poder do Espírito Santo, da presença do Espírito Santo, ele vindo morar dentro de nós, é uma consequência da salvação. É uma graça, é uma dádiva de Deus. E não é por mérito nosso, sim por mérito de Cristo. Então, quando você acredita em Jesus como seu único e suficiente Salvador e o recebe, Deus perdoa seus pecados. Deus lava e purifica você. E o Espírito de Deus vem fazer morada em você. E você nasce de novo. Você tem um novo coração, uma nova natureza. E isso é maravilhoso. E pensa que no meio da vida, da caminhada cristã, dos altos e baixos, do verão e do inverno, das tempestades, das oscilações da nossa vida, a graça de Cristo, ela não altera, ela não modifica, mas a nossa fé modifica. A nossa fé oscila. E nós também não somos perfeitos, apesar desse novo coração, desse novo nascimento, nossa conduta também oscila. Então, a gente peca, a gente erra aqui, a gente se amargura ali, se entristece acolá, se distrai com coisas que não devia. E essas oscilações do nosso comportamento também criam oscilações no nosso relacionamento com Deus. E aí, a gente pode, precisa e deve buscar uma renovação desse encontro, uma renovação desta graça, uma renovação dessa fé que conecta com a graça. Então a Bíblia ensina que 1 João, capítulo 1, verso 7, se andarmos com Ele, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, hoje de manhã, esta semana, você errou em pensamento, em palavras, em atos. Isso criou uma sombrazinha entre você e Deus? É possível. Mas se você se coloca diante de Deus, a graça, a mensagem da salvação é essa. E ela é nova hoje. O sangue de Jesus lava você de todo pecado agora. Então isso é um tipo de renovo que acontece. E Jesus está falando
Se você pede pão, Deus não vai te dar pedra. Se você pede um peixe, Deus não vai te dar uma serpente. Se você pede o Espírito Santo, Deus lhe dará a bênção, a graça, a unção, a presença, o poder do Espírito Santo. E é uma questão de crer. Não é uma questão de merecer. Não é uma questão de eu fiz por onde. Não. É uma questão de crer. Quem fez para você ser perdoado? Quem fez alguma coisa que possibilita você ser salvo? Foi Jesus. Da mesma forma, na mesma base, também é a dádiva, a graça, o poder do Espírito Santo. E, no tocante ao Espírito Santo, existem como que duas manifestações diferentes. Elas não são excludentes, uma não exclui a outra, são complementares. E essas duas manifestações nós alcançamos pela mesma base da graça, da salvação em Cristo. A primeira manifestação do Espírito Santo é quando você reconhece Jesus como seu Salvador e o aceita, e Deus perdoa seus pecados, o Espírito Santo vem morar em você. Então a gente chama essa manifestação do Espírito Santo na vida do cristão como a habitação interior. Ele vem morar dentro de você e você passa a ser morada de Deus. Você passa a ser templo do Espírito de Deus. O Pai, o Filho e o Espírito habitam dentro de você, lá no fundo, lá no seu interior. Essa é a primeira manifestação do Espírito Santo. A segunda é quando você crê que o Espírito Santo veio também, se derramou também para derramar poder sobre você. A Bíblia chama de o batismo com o Espírito Santo. Entendemos, chamamos também de o poder pentecostal, porque foi no dia do Pentecostes que os discípulos estavam reunidos e veio sobre eles o poder do Espírito Santo como um vento veemente, um som tremendo, e línguas de fogo foram vistas sobre as cabeças deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e falaram em outros idiomas, e profetizaram. Este poder, esta manifestação, esta bênção do Espírito Santo, deste jeito, no batizar, no transbordar, no encher do Espírito, é uma promessa que está lá na Bíblia, desde o Velho Testamento, no livro de Joel, capítulo 2, onde diz assim, Joel 2, 28, e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Glória a Deus! Esta promessa é para nós. Esta promessa se cumpriu na vida dos discípulos. Esta promessa
é para todo aquele que crê. Então, vou referenciar para vocês, no Novo Testamento, essas duas manifestações do Espírito Santo na vida dos discípulos. João 20, após a ressurreição, capítulo 20, verso 21, Jesus aparece para os 10 apóstolos, nessa primeira aparição em grupo. Judas tinha morrido e Tomé não estava presente. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Jesus havia morrido, ressuscitado, e agora ele transmite, ele ministra, ele imparte sobre aqueles discípulos o Espírito Santo. E além do novo nascimento, então, esse receber o Espírito Santo, o Espírito Santo veio habitar dentro deles. O batismo no Espírito Santo é o fogo, o poder que transborda, que desce sobre nós e nos enche de força, de unção, de fervor, de fome e sede de Deus. Nos ajuda contra a batalha espiritual, nas lutas contra as forças do mal, traz os dons espirituais. O batismo do Espírito Santo nos enche de unção, reveste a gente para sermos testemunhas. Veja o que Jesus diz em Atos capítulo 1, verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esses mesmos discípulos, Atos capítulo 1, verso 8, eram discípulos e os apóstolos também estavam ali. Era o momento da despedida de Jesus, em que Jesus foi assunto aos céus. Ele ascendeu, ele subiu aos céus ali, diante dos olhos deles. Mas, poucos dias antes, Jesus havia aparecido e dito: recebei o Espírito Santo. Então ele está falando, espera, tem uma outra promessa. Mateus 3,11, agora é João Batista falando, ele diz: e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O que é o batismo com fogo? É esse poder. É o Espírito Santo manifestando o poder e a unção de Deus. E antes também de subir ao céu, Jesus disse para os discípulos em Lucas: ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, para a gente receber, para a gente ser cheio do Espírito Santo, precisa do quê? Crer. Porque a graça, a obra da cruz e da ressurreição, traz consigo essa bênção, traz esta promessa. É para todo aquele que crê, tanto a salvação quanto o revestimento de poder. Aí, às vezes, você consegue crer no que diz respeito à salvação. Você consegue crer no que diz respeito ao perdão dos seus pecados, que você tem vida eterna e tal. Mas quanto ao poder do batismo do Espírito Santo, você fica na dúvida: será que eu mereço? Claro que não. Claro que você não merece.
Não é por mérito, é pela fé. Não é porque você está fazendo assim, assado, porque você está nessa ou naquela condição. Não. É porque você acredita que essa bênção é para você. E Jesus, naquele momento ali de Lucas 11, ele está incentivando os discípulos a acreditar. Compara Deus com os homens que são imperfeitos e maus, e como pai, mãe, cada um de nós dá boas dádivas aos filhos, dá alimento, dá comida, dá proteção, que dirá Deus dará a nós o Espírito Santo. Então o primeiro ponto é: acredite, creia, remova da sua mente as crenças contrárias, as bases erradas que às vezes você fica pensando, mas eu não mereço. Claro que não merece, não merece mesmo, mas não é pelo seu mérito, é igual a salvação. Então, se você acredita, é o primeiro passo. Destrava o seu coração, o seu interior, a sua mente, de uma crença errada. E quando destrava, a crença está correta, a base é a graça. A base é o que Cristo fez. Aí você crê, você conecta. Segundo lugar, para você receber esse batismo, essa bênção, você precisa reconhecer a importância disso. Porque embora seja de graça, pela graça, não baseado em mérito, é um dom, é uma dádiva, é algo precioso. Então, Jesus fala assim, não lanceis as vossas pérolas aos porcos. Ele está dizendo, você tem algo precioso, você não use de maneira indevida, de uma maneira sem cuidado, sem zelo, não joga uma pérola, o porco não vai compreender o que é a importância de uma pérola. Então, embora seja pela graça, não pelo mérito, embora você creia, você precisa valorizar essa bênção, reconhecer esta bênção. Porque os dons, a dádiva, as bênçãos de Deus, não devemos ter uma atitude leviana, uma atitude qualquer, banal. Pelo contrário. Então a gente precisa crer, valorizar. E o terceiro aspecto é buscar. Como eu citei agora há pouco em Lucas, Jesus fala para os discípulos, ficai em Jerusalém, Lucas 24, 49. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Este ficai em Jerusalém é, eu creio, eu valorizo, eu quero e eu espero, eu busco, eu peço, eu batalho, eu oro. E enquanto eu peço, eu creio, eu busco, eu batalho, eu oro, eu ativo a minha fé, eu me abro, eu atribuo valor e importância a essa dádiva e a essa bênção. E o que vai acontecer? Eu vou receber. Porque, voltando lá no início, Deus quer lhe dar. Essa não é uma bênção que você tem que arrancar das mãos de Deus. Ele não quer lhe dar e você tem que convencer. Não. Ele já lhe deu. Ele já deu essa bênção para todos os seus filhos. Ele já derramou o Espírito Santo dele sobre toda a carne. Essa já é uma bênção para você. Qual, pastor? Uma renovação espiritual. Um poder sobre a sua vida, um fogo sobre a sua vida, um pão para alimentar você no caminho estreito que você está passando.
Porque muitas vezes a vida cristã é marcada por lutas e tribulações, e Deus não prometeu a ausência de problemas. Jesus não prometeu um passe livre para o sofrimento humano, não. Princípio da semeadura e colheita, estamos na terra, orou ao Pai pedindo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Você está passando luta? Você está passando aflição? Bem-vindo ao clube. Todos nós passamos por isso, mas nós queremos mais de Deus, revestimento de poder, presença do Espírito Santo, força do Senhor, a companhia dele presente conosco, Emanuel, Deus conosco. Nós queremos esse fogo na nossa vida para repreender o inimigo. Nós queremos esse poder na nossa vida para a gente ter fé renovada, fervor, bom ânimo. Que o Senhor dê a você bom ânimo. Muitas vezes pensamos que quando o poder de Deus vem, a gente está lá num lugar, vai ter um salto de qualidade, vai mudar tudo magicamente. Vai não. Ué, mas então por que esse poder vai ajudar a gente? Vai ajudar você a lutar e com a sua força, no poder dele, vencer. Então você vai ser vitorioso nas suas lutas, pela graça do Senhor, pelo poder do Senhor, e também por fazer a sua parte. E aí é muito interessante porque você vence, sabe que foi ele que lhe ajudou, dá a devida honra e glória a ele, mas você também fez a sua parte, conquistou aquilo e se torna uma pessoa vitoriosa. Você aprende a confiar em Deus, mas também aprende a ser guerreiro, a ser guerreira. Isso é maravilhoso. Os filhos de Deus, embora dependentes de Deus, embora buscando ser mansos e humildes, são firmes, são guerreiros, são lutadores e são vencedores. Não é porque não tenha problema, é porque enfrenta os problemas e os supera na força de Deus. Então, quando a gente fala desse poder do Espírito Santo, a gente está falando de uma renovação na sua fé. A gente está falando de uma renovação no seu ânimo. A gente está falando de Deus visitar você com uma turbinação, turbinando a sua vida espiritual. E é para você. Creia. Graça e fé. É para você. Creia. Está sobre você. Então, quando a gente persevera, a gente vai receber. No capítulo Atos dos Apóstolos, Paulo chegou num dado lugar e perguntou, vocês eram pessoas que tinham aceitado Jesus, né? Vocês receberam o batismo do Espírito Santo? E as pessoas disseram, nós nem ouvimos falar que haja Espírito Santo. Aí Paulo falou, mas vocês são batizados em nome de quem? Eles disseram, somos batizados pelo batismo de João. Aí Paulo explicou que o batismo de João era para o arrependimento e tal, mas nós cristãos somos batizados em nome de Jesus, batizados nas águas. E esses homens foram batizados nas águas por Paulo, em nome de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, e depois Paulo orou por eles e eles foram batizados no Espírito Santo.
E aí mostra claramente que a experiência com o Espírito Santo, ela é dupla. A habitação interior e o revestimento de poder. E é interessante que você precisa, de tempos em tempos, entender, ver, enxergar e crer nessa alternância. E podemos dizer, a habitação interior representa a força de Deus para tratar você no sentido do crescimento, do fruto do Espírito, da maturidade espiritual, da santificação. E o batismo do Espírito Santo é a força e o poder de Deus para desenvolver na sua vida os dons. Uma fé que ousa, o profético, o sobrenatural de Deus. E assim a gente vai caminhando. Diz lá em Efésios 5,18, Paulo falando: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. O batismo é esse encher-se do Espírito. Deus quer encher a sua vida do Espírito Santo. Creia nisso.